Olá pessoal, aqui no Excel 2010 eu vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar a função soma-se. Aqui nós temos a seguinte situação, tem aqui alguns vendedores, a data das vendas e os valores das vendas. Aqui eu tenho o nome de cada vendedor e eu quero saber qual é o total de vendas de cada um dos vendedores, tá? Então, é importante aqui que a gente faça uma formatação como tabela, tá? Então aqui, ó, eu seleciono a tabela e venho aqui em formatar como tabela, tá? Aí eu escolho o modelo aqui que eu quero, tá? Ele já formata como tabela. Aqui também eu seleciono a tabela e formato como tabela, tá? Então eu escolho aqui o modelo que eu quero e aí ele já formata como tabela, tá? Por que formatar como tabela? Bom, formatar como tabela tem várias vantagens, como por exemplo, se eu adicionar mais um valor aqui, então ele já formata aqui, ó, bonitinho, tá? E nós ganhamos na formatação e ganhamos também no aproveitamento das fórmulas, tá? Então, uma fórmula que eu colocar aqui, ela já vai buscar aqui automaticamente, tá? Porque ela vai buscar dentro da tabela, tá? Então, eu posso adicionar itens aqui, posso excluir, que aqui vai ser alterado automaticamente, tá? Então, vamos colocar aqui um valor qualquer. Tá? Então vocês vejam aí, ó, já está tudo formatado, tá? E aqui, depois que eu colocar as fórmulas, também qualquer alteração que eu fizer aqui vai ser alterada aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, colocar aqui nessa célula a, a função soma-se, abre parêntese, vamos vir aqui em fórmulas, inserir função. Aqui abre-se o assistente que nos ajuda a preencher os argumentos da função, tá? Então aqui o intervalo. O que é o intervalo? Intervalo é o intervalo de células que se quer calculado, tá? Então vamos colocar aqui os vendedores, tá? Critérios. Critérios é o critério ou condição na forma de um número, expressão ou texto que definem quais células serão adicionadas, tá? Então, no caso aqui, o meu critério vai ser o vendedor aqui, tá? Que eu quero que ele ache esse vendedor nessa lista aqui, tá? E intervalo soma. Intervalo soma são células a serem somadas. Então, aqui, quais células eu quero somar? Quero somar essas aqui, tá? Então, aí, vocês vão ver que como eu formatei como tabela, ao dar OK aqui, ele já vai copiar essa fórmula para todas as outras células aqui embaixo, tá? Alterando aqui de acordo com o vendedor, tá? Então essa aí é uma vantagem de se formatar como tabela, tá? Então olha lá, já totalizou aqui todos os vendedores, tá? E aí já está pronta a nossa tabela aqui. Ele já calculou todos os valores aqui, né? De acordo com esse critério aqui, ó. O critério que eu coloquei foi o nome do vendedor, tá? Então ele procura aqui o nome do vendedor. Quando ele acha um nome igual a esse aqui, ele soma o valor, tá? Então aqui Emerson 705,60, Emerson 1712,60. Então ele já vai somando esses dois valores, tá? E assim por diante ele vai fazendo para todos os vendedores. E aí, como eu formatei como tabela,
fica muito mais prático aqui a inserção de funções, tá? E aí também, se eu adicionar mais algum dado aqui, tá? Ele já altera aqui para mim também, tá? E já altera lá também, tá? Então vocês viram aqui que a Roberta já foi alterada, tá? Se eu excluir, posso excluir uma linha também, ó. Excluir linhas da coluna, da tabela, tá? Então aí ele já altera aqui também, tá? O valor. Então é muito mais prático quando a gente formata como tabela. Olá pessoal, aqui no Excel 2010 eu vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar a função soma-se. Bom, antes da gente iniciar aqui, eu vou explicar o que nós temos. Nós temos alguns vendedores, as datas das vendas e os valores das vendas. Eu quero aqui para cada vendedor, eu quero saber o valor total das vendas desse vendedor, tá? Então aqui para cada um desses vendedores, eu vou ter o total das vendas que ele efetuou, tá? Então a função soma-se, ela vai fazer o seguinte: por exemplo, o Emerson. Se aqui nessa coluna estiver escrito Emerson, ele vai somar esse valor aqui, tá? Então Emerson aqui de novo. Então ele vai somar esse 705 com esse 1712,60, tá? E assim por diante. A mesma coisa para os outros vendedores, tá? Ele vai somar de acordo com o nome que estiver aqui, tá? Então, o nosso critério aqui vai ser justamente o vendedor, tá? Porque de acordo com o vendedor é que eu vou somar, tá? Então, eu vou escrever aqui na célula igual soma-se, abre parêntese. E aqui em fórmulas, eu vou clicar em inserir função, tá? Aí abre-se aqui o assistente de fórmulas que nos ajuda a preencher os argumentos dessa função, tá? Então aqui, ó, primeiramente ele espera qual é o intervalo, né? O intervalo é o intervalo de células que se quer calculado, tá? Então eu quero qual intervalo? Eu quero esse intervalo aqui, ó, tá? Critérios. Qual critério que eu quero? Eu quero aqui critério nome do vendedor, tá? E o intervalo soma. Aqui, ó. Intervalo soma são as células a serem somadas. Quando não especificadas, são usadas as células do intervalo, tá? Então aqui as células a serem somadas são essas aqui, tá? Então aqui, ó, no intervalo eu tenho o que? Eu tenho o intervalo das células que se quer calculado, tá? Os critérios eu tenho que é o critério condição na forma de um número, expressão ou texto que definem quais células serão adicionadas, tá? Então no meu caso aqui é um texto, tá? Porque eu escolhi aqui essa coluna aqui dos vendedores, então o meu critério está sendo um texto. E o intervalo de soma são as células a serem somadas, né? Então aqui quais células eu quero somar aqui? Quero somar justamente os valores aqui, tá? Então agora eu dou um OK
e aí ele já preenche aqui, ó, com o total de vendas de cada vendedor, tá? Então aqui eu já tenho como eu já montei aqui direitinho os nomes dos vendedores, então ele a mesma fórmula que estava aqui, ele já copia para as demais, tá? E aí para cada vendedor ele já vai mudando o critério aqui, tá? Porque o critério está nessa célula, né? Então ele vai aqui mudando o critério e vai também alterando os valores da soma.